Meus irmãos em Jesus, nossas saudações a todos e que Deus, o nosso Criador, Jesus, o nosso Mestre e irmão maior, com nossos mentores, nossos amigos, nos iluminem mais uma vez quando nos reunimos para estudar um tema comum aos nossos interesses, às nossas necessidades. E estes momentos se constituem, sem dúvida nenhuma, um oásis, porquanto a tempestade ruge lá fora e a dor, a tristeza se fazem mais do que nunca presentes em todo o nosso planeta e proximamente de nós, no nosso querido Brasil. O tema proposto pela direção da nossa casa, encabeçada pelo querido irmão Delcides e todos os outros seus valorosos colaboradores, nos remete à meditação. O tema extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito de Emmanuel, e que chegou até nós pela psicografia, no inesquecível e mais do que nunca presente entre nós, pelas suas obras psicográficas, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. O título da mensagem, ou o estudo da mensagem, é que é a carne. Que é a carne? Que se constitui efetivamente uma questão extremamente atual, ou sempre foi, quando o que é a carne, muitas criaturas não sabem distinguir o que é carne e o que não é carne. O que é o corpo, quais seus limites, para que se presta, qual a sua realidade última, e incorrem em grandes enganos que mais cedo ou mais tarde os levam a correções dolorosas e pungentes. Como sempre, Emmanuel, ao iniciar o seu texto, ele coloca logo ali, no começo, no início, uma epígrafe, ou seja, um resumo do que vai ser tratado no texto propriamente dito. E desta feita, ele traz um texto de Paulo, da Epístola aos Gálatas, do capítulo 5, versículo 25, que é enunciado da seguinte forma: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Consultando Gálatas ali, vai se ver que Paulo faz uma preleção com seus irmãos de igreja, advertindo-os das incorreções das suas atitudes. E ele diz, se vocês vivem em espírito, se vocês conheceram a Boa Nova, as lições renovadoras do Mestre, se têm contato indireto com eles através da Boa Nova, do Evangelho,
que começa a se irradiar para a humanidade, para todas as criaturas, é necessário que andemos também em espírito, que vocês andem em espírito. Andem também em espírito. O andar em espírito é renunciar às coisas do mundo, ao próprio corpo, ou colocando ele na sua posição, dando o valor que lhe é devido, nada mais além. Ou seja, praticar o bem, se dedicar à caridade, perdoar, e todo aquele elenco de maravilhas que se reveste o Evangelho de Jesus. Desta forma, nós vamos encontrar, Emmanuel nos lembra, que o próprio Mestre figurou que o Espírito, como um elemento divino, é forte. Como o Espírito é elemento que o Espírito, como de origem divina, é forte. Mas que a carne, como expressão humana, é fraca. A carne é expressão humana, como ele bem coloca aqui, o elemento divino é forte, é o Espírito. Mas a carne é que é fraca. Emmanuel se reporta indiretamente, sem dúvida alguma, naquele momento em que Jesus está lá no Getsemane, orando, criando forças, em contato com o mundo espiritual, para as dolorosas provas que adviriam, que onde ele seria guindado à cruz, e lá naquele momento que ele ergue o cálice, né? Se for possível, me afaste, Senhor, essa provação, mas antes de tudo, acima de tudo, faça-se a tua vontade, eu sou escravo da sua vontade, ele poderia ter dito no momento desse. O certo é que ele está lá orando com os seus discípulos e pediu que todos eles estivessem naquela postura fervorosa e rogando para que para que tudo seguisse conforme a vontade do Pai, sabedor das incursões da espiritualidade, das sombras, para prejudicar isso em benefício da humanidade, da sua própria missão, de forma que acontece que os discípulos dormem e Jesus volta e os vê por 3 vezes eles dormindo. E ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É quando ele diz, a expressão literal que se utiliza Emmanuel aqui, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É o reconhecimento do Cristo, da sua incursão na carne, de que ela pode gerar ilusões, compreensões errôneas e que podem ser utilizadas pelas trevas, por aqueles que se opõem aos nossos objetivos maiores, podem fazer gorar, fracassar esses objetivos. É mais um atestado da dimensão humana de Jesus quando ele ingressou na carne. Ele assumiu a expressão humana, o corpo humano, quando muitas pessoas dizem que Jesus, ou estudos, dizem que Jesus esse espírito excelso, seu corpo era extremamente diferenciado do nosso. O que o texto aqui prova que não era assim. Portanto, é essa expressão que aí está colocada.
né, que o próprio Cristo disse que nos acenou nisso, que é a carne, né? Na busca do que é a carne. Mas tem pessoas que levam ao extremo a carne, né? Que a carne é culpada de tudo aquilo que nós praticamos. Todos os nossos erros advêm porque a carne é fraca. E isso nós aqui encontramos Emmanuel de uma forma absolutamente contrária àquilo que as pessoas poderiam entender. Emmanuel dá uma definição do que é carne. E ele diz que é um conjunto composto de fluidos condensados. Ele vai além. Mas ele diz ali que é um composto passivo e não é capaz de per si, por ele próprio, o conjunto passivo, e realizar alguma coisa além das suas funções evidentes, que não está de substituir a mente, o raciocínio do indivíduo. Então ele diz que a casa terrestre pode ser que o corpo, a carne, pode ser considerada como uma casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. E essa habitação tomará as características boas ou más do seu possuidor, da sua habitação, né, do seu proprietário, diríamos assim. Vejam bem que ele coloca a sede, a casa, a habitação, sob o domínio que estará bem ou estará mal, conforme as características boas ou más do seu ocupante da habitação, que no nosso caso do espírito serão realizadas coisas boas ou más segundo as características, faculdades inerentes ao espírito e não à sua habitação, que é o corpo. Mas nós vamos encontrar nessa pesquisa, nesse trabalho que se dá Emmanuel nesse texto, nós encontraremos, vamos falar en passant, outros elementos que reforçam essa convicção, essa conclusão, esse ensino de Emmanuel. Se nós pegarmos os fenomenologistas, uma vertente filosófica de Edmund Husserl, que queria ter uma consciência da coisa, do objeto, na sua essência, né, fugindo de tantos elementos que concorrem na existência desse objeto. Mal diríamos que seria como uma cebola que nós temos em mãos e que vamos gradativamente tirando as suas folhas, ou pétalas, diríamos, talvez impropriamente dizendo, da primeira e a última, pacientemente, até chegarmos o âmago, o ponto final da cebola. É a pesquisa, isso é fenomenologia. A consciência, né, do espírito em relação àquilo que ele é, propriamente que ele é, em relação ao que ele vê em torno, externamente assim. Mas tem uma filosofia bem complexa, mas ele influenciou muitas pessoas, como Heidegger, o pai do existencialismo, né? Um psiquiatra renomado do século XIX, Karl Jasper, e muitas outras figuras denominadas até presentemente. Mas para nós é suficiente, né? É suficiente.
Então, nesse caminho da carne, é a conclusão que chega Emmanuel, que a casa é a habitação e que a habitação por si só não faz nada sem que o seu habitante, o seu proprietário, conforme ele entenda, ele promova reformas, decoração, segundo ele entender. A casa por si só não tem o condão de dispor de um móvel ou construir de forma nenhuma. Da mesma maneira é o espírito. E essa é uma utilidade da fenomenologia de encontrar essência do que é a carne. Em busca do reforço daquilo que Emmanuel nos traz aqui, nós vamos ver no capítulo 11, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, no item 10, ou melhor, corrigindo, no capítulo 17, item 10, Sede Perfeitos, que traz o título Cuidado do Corpo e do Espírito, trata da maceração que o indivíduo faz no seu corpo, o autoflagelamento, julgando que com isso ele vai vencer o seu pecado, os seus erros, os seus equívocos que praticou na sua vida e que estão pesando na sua consciência. E o Espírito Jorge aqui, que nessa busca, né, para alcançar o equilíbrio, os ascetas, os místicos, têm por base o aniquilamento do corpo, enquanto os materialistas se batem pelo rebaixamento da alma. E ele diz que é procurar o equilíbrio entre esses dois. E ele diz que amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo. Ou seja, que nesse processo do que é achar carne, o que é a carne, aliás, é não rejeitarmos o nosso corpo, porque ele tem a utilidade para o espírito, como o espírito é útil para o corpo também, conforme a sua rigidez, a sua saúde mental. Mas que nesse caso, que não é martirizando o corpo que a pessoa vai se tornar menos egoísta, nem menos orgulhoso e mais caritativos com o vosso próprio. Mas em todas as nossas reformas que nós praticarmos, colocarmos em ação no nosso espírito. Portanto, o próprio Evangelho, aqui no capítulo 17, Sede Perfeitos, vai ao encontro da tese ou da afirmação esposada no Emmanuel de que o espírito está a cavaleiro do seu corpo, nessa analogia, nesse exemplo da casa do seu proprietário. Mas, seguindo avante, nós podemos encontrar mais. Aliás, eu quero dizer que alguns meses atrás caiu em minhas mãos um livro que tratava sobre neurologia, sobre as ligações, terminações nervosas, um livro sobre anatomia e neurologia ao mesmo tempo. Eu me debrucei sobre o livro, principalmente lá no capítulo relativo à dor, né? Relativo à dor. E o autor chega à conclusão, né, descrevendo esses nervos, descrevendo todos esses elementos, que o corpo, na verdade, quando ele é visitado por uma lâmina, quando ele é tocado por um instrumento, um cigarro, por exemplo, o sangue que se sai do ferimento, não é o corpo que acusa a dor. Quem percebe a dor
e o cérebro. E ele descreve as religiões do cérebro que são os elementos onde se processam, e descreve a química até desses elementos que levam a dor para o cérebro, que efetivamente a dor é que acende. É como Emmanuel diz, que os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram na carne. Semelhantemente, tal qual os estímulos negativos, dolorosos, que nós achamos que sentimos no corpo, em verdade, é o cérebro que sente. E, indo mais além, o cérebro é material, um instrumento do espírito, da mente. Né? É o espírito, em última análise, que sente a dor. É o espírito. Portanto, caminha em direção à proposição, aquilo que Emmanuel defende e aquilo que Emmanuel coloca nesse estudo, o 13, do que é a carne. Ele está mostrando aqui a carne, né, que ela não tem, que é um conjunto passivo, não é ativo. É um conjunto que sofre as influências, não que provoca as influências para o cérebro, para o espírito, que tem uma relação realmente de necessidades mútuas e recíprocas, mas temporariamente. O espírito sobreviverá ao perecimento do corpo, não é? Ora, meus companheiros, meus amigos, portanto, fica por demais evidente, e poderíamos até cessar por aqui a nossa apresentação, porque isso é por demais evidente. Se não fosse as colocações materialistas, né, que negam ainda a sobrevivência da alma, a própria existência do espírito, como nós, minoria nesse aspecto, veementemente, denodadamente, nós estamos nessa luta, nesse ideal, porque somente não vê quem não quer ver, quem não ouve porque não quer ouvir. Porque já William Crookes, o maior cientista britânico de todos os tempos, título que foi lhe dado recentemente, já como cientista, utilizando a mesma matéria que os materialistas utilizam, afirmou a realidade do espírito, e aí virão como cachoeira incontida as suas consequências. Né? Mas nós aqui temos ainda uma página do próprio Evangelho também, essa vez é lá do capítulo 11, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, precisamente no item 10. Ora, e aqui o texto é assinado por Samuel Hahnemann, de Paris, em 1863, e que Samuel Hahnemann, não vou fazer um apanhado da sua vida, da sua biografia, por demais conhecida, os opostos, né, curam os opostos, né? O introdutor da homeopatia, a sua extraordinária experiência de quando curou o rei, né? Depois se notabilizou
na Europa inteira, as pessoas o procuravam. É uma vida que vale a pena ser lida, pesquisada, porque tem muitas relações com o espiritismo a partir de que a homeopatia, na própria Federação Espírita Brasileira, como tem na Comunhão, e agora menos, mas muito anteriormente, foi utilizada pelos médiuns brasileiros, principalmente o espírito de Bezerra de Menezes, um dos pioneiros praticamente, entre outros nas terras brasileiras, do uso da homeopatia, quando vivo, quando desencarnado principalmente, até hoje utiliza a homeopatia, e o grande Eurípides Barçanufo, né? Extraordinário, Eurípides Barçanufo. Se fosse só comentar esse problema da homeopatia, mas ficamos com Samuel Hahnemann, um benfeitor da humanidade. Né? Mas no tempo de Samuel Hahnemann, existia uma tabela lá, inclusive que se usava para prescrever o remédio, conforme era o temperamento da criatura. Então tinha 1 a 10, 15, que conforme a pessoa era enquadrada, você passava os remédios alopáticos ou homeopáticos. Né? E aqui nesse texto vem dizer Samuel Hahnemann que, embora você tenha um corpo dessa forma, que naquela época seria propenso a você ser mais irritadiço, mais estourado, mais nervoso, inquieto, era porque você tinha um corpo magro, longilíneo, né? Enquanto que você era mais, ou seja, um corpo bilhoso, né? Enquanto que você mais tranquilo, mais moderado, mais calmo, seria de um corpo mais rotundo, um corpo com uma maior complexão física. Então, um obeso, por exemplo, seria considerado até uma pessoa sábia nessa descrição do tipo físico, né, e a sua personalidade, sua maneira de ser. Então, por consequência, Samuel Hahnemann, nessa página memorável, porque a grande verdade, tem muita gente hoje em dia mesmo, nos centros espíritas, a humanidade de uma maneira geral, se defende e justifica suas atitudes dizendo, olha, eu ajo assim porque eu sou assim mesmo. Eu ajo assim porque eu sou dessa forma, dessa maneira. Mas olha, ele diz assim, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá a outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito ou a responsabilidade? É o checkmate. Né? Se o corpo fosse responsável pelas nossas ações, onde estaria o nosso mérito? O Cristo não disse a cada um segundo as suas obras? Eu não teria obra nenhuma. Quem é a causa das minhas obras seria o corpo. E onde é que estaria a minha responsabilidade também? Essa coisa cai por terra. Mas, o que Emmanuel diz em relação a isso, com as suas providências? Ele vai concluir o seguinte, é preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Olha aqui, em Jesus Cristo, a boa nova, tudo aquilo que concorre para o espírito, para a modificação do espírito. Autodomínio em si, autoconhecimento também, autoconhecimento dos outros, faculdade disciplinadora, disciplina e renovação de si mesmo. Mas o mais, assim, surpreso, retumbante, é o parágrafo final. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas, o corpo, atribuir ao corpo, que serve ao homem, a paternidade dos crimes e desvios da terra. E ele conclui magistralmente. Quando tudo procede do Espírito. Meus irmãos, muita luz, muita paz a todos, que tenhamos internalizado, ou venhamos internalizar, essa lição
admirável de Emmanuel, calcada também nos livros da codificação espírita, que tudo procede do Espírito. Não nos cabe julgar este, aquele, o nosso próprio corpo, como o causador dos nossos erros, dos nossos equívocos, porque tudo procede do Espírito. Muita paz, muita luz, e que Jesus, que o Mestre Jesus continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Assim seja.